Um abraço, minha gente! Estamos começando pela nossa querida TV Horizonte mais um programa Jogadas de Classe. Você sabe, você pode acompanhar Jogadas de Classe pelo seu celular, pelo seu tablet, pelo seu computador. Basta baixar o aplicativo da Rede Catedral pelo App Store ou pelo Google Play. É simplérrimo! Gostou de simplérrimo? É muito simples, né? Baixe o aplicativo, confira o Jogadas de Classe, assim como os demais programas da nossa querida TV Horizonte e também da Rádio América. Tudo isso, repito, no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Segunda-feira, pós-clássico. América e Cruzeiro também é clássico. Talvez possa não dar tanta repercussão, mas é clássico, né? E 1-1 ficou de bom tamanho. Achei que as duas equipes, cada um teve os seus momentos ali de domínio, etc. 1-1 foi um placar que eu acho que caiu bem para este clássico. Já o Atlético, lá contra o RT, passou apertado, o time continua, né, sem muita confiança, sei lá o que está acontecendo, alguns jogadores não estão rendendo e a URT poderia ter saído vencedora, porque anularam um gol. Não quer dizer que isso daria vitória, não. Pelo menos momentaneamente daria, né? Mas o não tem o VAR, fazer o quê, né? Então, a URT teve um gol anulado, o Atlético fez um gol lícito, tranquilo, venceu por 1-0 e traz a vitória. Mas, contudo, todavia, eu quero dizer para vocês o seguinte, apanhei muito dizer para meus companheiros aqui, quando eu coloquei lá no meu Twitter, que é Orlando Augusto 2, me acompanhe lá, por favor, de que o Cruzeiro não tem ainda um time confiável, não tem um time tecnicamente bom, que algumas peças precisam ser mudadas, e mudadas trazendo jogadores experientes. Não estou dizendo trazer craque, não, que craque o Cruzeiro não tem condições de trazer. Está trazendo Marcelo Moreno, não é craque. Marcelo Moreno foi jogador de altíssimo nível. Hoje eu não sei como é que ele está respondendo em campo, né? Já passou dos 30, e tem uma série de coisas aí para a gente estudar a situação do Marcelo Moreno. Mas a torcida gosta dele, etc. Mas, enfim, o América, né, está lá naquele mesmismo de sempre, mas não está decepcionando totalmente, mas também não é um timaço, é um time comum. A verdade é essa. Então, o Cruzeiro, repito, necessita urgentemente trazer reforços, pelo menos 3 ou 4 aí, porque não vai complicar na Série B, tá certo? O Campeonato Mineiro pouco importa. E a questão do Atlético também precisa trazer reforços, precisa explicar o que está acontecendo lá, porque é um assunto que não foi muito comentado, meu caro Paulo Azeredo, e eu começo com você. O Emanuel Carneiro, que além de grande jornalista, dono da Rádio Itatiaia, respeitado, informado, é conselheiro do Atlético, disse outro dia que ficou sabendo, aí você frequenta lá nas suas coberturas que você faz para a Rádio Confidência, etc., 98 e tal, que o trabalho do Guga Mel estaria tendo restrições lá dentro. Isso é uma coisa séria, porque jogadores, você sabe como é que é, nós estamos nisso, você já está com alguns anos, eu estou com 40 e tantos anos de trabalho no futebol, jogador derruba até como derrubaram aqui no Cruzeiro, né? Está havendo essa situação lá no Atlético? Um abraço, Orlando, para você também, para o nosso telespectador, os colegas que estão aqui. Orlando, ele falou isso na sexta-feira, né? Até foi questionado, acho que a informação dessa é uma informação muito séria. Seríssima. Né? E assim, as pessoas têm que avaliar, né? Não estou dizendo que o Emanuel, claro que não, quem sobra falar aqui, ele está falando errado. Agora, o Dudamel colocou algumas regras, né? Que talvez pode ter deixado um ou outro de bico, né? Mas isso é normal em todos os times, né? Então, assim, ele tem uma ideia de equipe como um todo, não só de equipe ali em campo, nos treinamentos. Então ele quer o time cada vez mais próximo. Isso aí não é novidade nenhuma. O Henrique André, nosso companheiro, está de férias, inclusive, na Jornal Hoje em Dia. Ele publicou uma matéria falando sobre a cartilha do Dudamel, né? Então, por exemplo, ele gosta assim que os jogadores tomem café junto, almocem junto. Eu não vejo problema nenhum nisso. Pode falar também a verdade. Não vejo problema nenhum nisso. Acho que até é uma ideia legal. Ele tem esse trabalho de coaching também que ele trouxe e faz parte dentro disso, né? Então, acho que estão criando aí uma tempestade em copo d'água. O que acontece é que o Atlético, dentro de campo, não tem rendido. E aí, quando o time não rende, Orlando, várias coisas começam a aparecer, né? Eu mesmo fui um que, ontem, no Twitter, dei minha opinião sobre o time do Atlético. Acho que o time do Atlético é praticamente morto do meio para frente. Morto, previsível, né? Fácil de ser marcado. E esse talvez é o maior trabalho que ele vai ter em recuperar o time.
Agora, ninguém aqui está pedindo cabeça de Dudamel. Torcedor, quando você coloca alguma coisa, já começa lá no Twitter. Ah, vocês da imprensa... Tá fazendo onda. Já estão pedindo pro Dudamel ir embora e querem sequência de trabalho. Ninguém pediu cabeça de Dudamel. Exatamente. O Dudamel, ele tem a parcela, ele tem a parcela dele de culpa nesse momento aí. É claro que ele tem. Ele é o técnico. Se ele não tiver, quem que vai ter? Eu. Então ele tem a parcela dele. Agora, ninguém pede a cabeça dele aqui. São pequenos ajustes pontuais que devem ser feitos na equipe. Agora, o Atlético erra de novo com a sua direção porque está trocando o pneu do carro com o carro andando. Mais uma vez. Você vê que chegou o Savarino no sábado, o Tardelli, a informação que a gente tem é que chega realmente amanhã, deve ser anunciado, e outros vão ser anunciados. Então, assim, o Dudamel ainda está recebendo jogadores, né? Coisa que ele, desde o início lá, já está pedindo. Verdade. E às vezes até parece que ele está sem saber o que fazer, né, o Paulinho? Se ele usa as peças que tem, arma o time pensando nas peças que ele tem, ou se ele já começa a pensar num esquema de jogo mais específico para a temporada toda, já, né, contando com reforços que podem chegar. Isso também é complicado, né? Eu vejo assim, para mim o principal erro dele hoje é insistir com o Alan e o Jair armando o jogo do Atlético. Isso aí, buraco, ele está matando o Jair e está matando o Alan, que tem qualidades muitas, né, múltiplas, jogando ali de volante, vindo de trás, do Jair como primeiro volante, e o Alan também jogando ao lado dele ali. Então, assim, o Alan praticamente é o homem que enfia a bola atrás da zaga, tá jogando bem na meia, assim, bem aberto, sempre pela esquerda. Não é característica dele, né? Agora, só com a sua permissão, claro, abrir um parênteses, enquanto a gente está vendo o jogo, se quiser falar sobre o jogo, fique tranquilo. Pode rodar mais sem parar, não tem problema nenhum, que todo mundo gosta de ver bola entrando, bola saindo, das defesas e tal. Mas é o seguinte, o Atlético está com alguns problemas pontuais, Vinícius, que é o seguinte... A questão do Casares, coloquei hoje lá no meu Twitter e deu boa repercussão. A questão do Casares teve tudo para sair, o Atlético segurou. Né? E ele manifestou, quer dizer, ele não vai estar feliz. Não adianta falar, não mudou a cabeça, não. Ele não vai estar feliz, ele vai jogar infeliz, porque ele queria ir embora. Por várias razões, inclusive razões particulares, familiares, etc. Que ele é enrolado aqui com um punhado de mulher. Isso aí todo mundo sabe disso, não estou criando nada aqui. Então, a outra coisa é o seguinte... agora ele machuca, né? Não sei quanto tempo vai ficar parado, depois tempo para recuperar. E o tempo está passando, daqui a pouco vence o contrato dele, ele vai embora. Orlando, mas assim, não dava para você imaginar, né, adivinhar que ele teria a lesão. Prever não dá. Agora, o clube precisa se valorizar também, porque não adianta o jogador manifestar o seu desejo de sair, qualquer mixaria que chegar, o clube tem que liberar. Eu acho que o Atlético também tem que estipular um valor e falar com o Casares, olha, você assinou um contrato, você tem contrato até o final do ano, então você precisa cumprir, a não ser que chegue uma proposta que faça valer a pena. Neste aspecto, eu acho que o Atlético agiu certo. Em relação ao time, eu concordo com críticas pontuais ao Dudamel, não estou falando que o trabalho tem que ser interrompido, acho um absurdo o que está acontecendo no futebol brasileiro, tem treinador que já caiu aqui no futebol mineiro, lá no Rio. Hoje caiu o Emerson Ávila. Caiu o Emerson Ávila, o Valentim caiu no Botafogo, mas críticas pontuais precisamos fazer, porque o Atlético chegou ao 6º jogo da temporada e não vimos nenhuma evolução. É isso que eu tenho batido na tecla. Outro ponto, o meio de campo do Atlético, o Dudamel já testou várias formações. Ele não abre mão do volante brucutu, o Zé Wellison ou Ramon Martínez. Eu testaria a dupla com Alan e Jair, o meio de campo leve. Jair já desempenhou a função de primeiro volante e foi muito bem no ano passado. O Alan pode fazer a função de segundo volante. E sobre a chegada do Tardelli, o torcedor que está criando a expectativa é que o Tardelli vai ser o camisa 9. Mas eu não sei se o Dudamel pensa o Tardelli como camisa 9. Os times que o Dudamel já montou, ele gosta de ter um 9 mais trombador, mais fixo, como está utilizando de Santo. Na Venezuela era o Rondon. E eu vejo hoje o Tardelli para ser o 9 do Atlético. Não imagino o Tardelli jogando no lado de campo. Acho que seria até muito sacrificante para ele pela idade que tem. Ok, vamos mudar de assunto, vamos mudar a imagem para o clássico aqui no Mineirão. Ontem, 21 mil torcedores. Estou achando que a torcida não está prestigiando o Cruzeiro assim como a gente tinha expectativa. Ontem um clássico, né? A torcida da América você não conta muito com ela. Foi bom um pouco. Né? TV 21 mil. Tem a TV aberta, tem essas situações, às vezes escapolam, mas é verdade. Mas de qualquer maneira, eu esperava 25, 30 mil. Mas esse 1-1, e muita gente criticando o time do Cruzeiro. Eu mesmo, está faltando qualidade técnica no Cruzeiro. Esse é o termo que eu buscava e achei agora.
Boa tarde, E aí, Orlando. cara? Boa tarde a todos. Eu tendo a acreditar que um tempo para a gente analisar um trabalho de um treinador, um tempo médio é de 3 meses, né? A gente já é jogo domingo, quarta, agora o Adilson teve a semana cheia, mas a gente tem que fazer as devidas comparações, né? O América, apesar de ter trocado de treinador agora, já tinha o ex-treinador há um bom tempo, já tem o mesmo diretor de futebol há um bom tempo, então tem um trabalho muito mais consolidado do que o time do Cruzeiro, que de fato está numa reconstrução muito profunda, é uma reconstrução administrativa, política, financeira, técnica. Então, dentro desses parâmetros, eu acho que o Cruzeiro está num patamar justo, né? Eu acho que os garotos estão bem, eles tendem a evoluir muito ainda. Os jogadores que chegaram agora, naturalmente, demoram um pouco a criar essa interação, a criar essa sinergia, até uma familiaridade com o modelo de jogo que o Adilson está pregando. E eu acho que, assim, fazendo até um paralelo com o Dudamel, eu acho que a gente tem que ficar um pouco feliz também. Por mais que talvez as equipes não estejam promovendo aquele futebol tão bom, tecnicamente, mas as ideias dos treinadores são positivas. São ideias de um jogo associativo, de posse de bola, ofensivo. E esse é um estilo de jogo que é o estilo de jogo mais difícil de implementar e é o estilo de jogo que mais precisamos de paciência e tempo para ver os resultados. Eu tenho 30 segundos só. O goleiro do América falhou no gol? Ah, foi peru, viu, não? Falhou. A Falhou? bola tava na mão dele. Vou com acho que relator. peru, talvez você esteja exagerando um a bola tava na mão pouquinho. dele. Frangaço é exagero, mas frangar é Mas tem o falhou. mérito do Maurício também, total. Chute isso aí. forte, o forte. chute foi bem dado, Um bem belo lembrado. de um chute. O chute foi bem dado, mas extremamente defensável. Muito bem, volta para mim aqui, por favor. Quero falar para vocês, antes de chamar o intervalo, que há mais de 50 anos, é muito tempo, é uma vida inteira. Pedrinho Baterias é líder absoluto no mercado de baterias em BH. São 4 lojas estrategicamente localizadas para atender com rapidez, com segurança e também com conforto a todos nós que precisamos, que temos carros e que podemos ficar na mão uma hora. Tem lojas nos bairros Renascença, Planalto, Sion e agora em Contagem. Baterias de carros a caminhões. Tem as melhores marcas e tem também os melhores preços. Estou falando de Pedrinho Baterias, que não dorme no ponto, hein? Tem plantão todos os dias que vai até às 2 horas da manhã. Pedrinho Baterias, a energia do seu carro, escolha sempre a loja mais pertinho de você. Rápido intervalo, a gente volta. Fique ligado.